Caras alunas, caros alunos, vamos dar continuidade ao nosso curso de ética, de fundamentação da ética, continuando também o estudo dos elementos da moralidade. Hoje vamos privilegiar o eu e o objeto moral. Nós dissemos que o agir humano, ele provém de um núcleo que nós dizemos, e já falamos sobre ele, trata-se da interioridade do eu, feito de inteligência e vontade, que age mediante uma crítica, e esta crítica nós a chamamos, em ética, de consciência moral. É aquela capacidade crítica do eu psicológico julgar antes, no momento, e depois o seu agir. Antes da ação, no momento da ação e depois da ação, o seu agir. Chamamos isto de elementos intrínsecos da moralidade. São aqueles elementos que estão dentro daquela elipse do nosso diagrama. Fora dele existe a norma e as circunstâncias. Vamos dedicar então a aula de hoje a esta relação entre o eu, consciência moral, e o objeto moral. O eu, consciência crítica, e o objeto moral com as suas consequências que advêm do próprio objeto moral e do agir livre do homem. Assim, esta possibilidade crítica, que nós chamamos de consciência moral, ela age através de tipos. Nós falamos em tipos, os tratadistas que advêm de uma fundamentação aristotélica e tomasiana, falam em tipos de consciência moral. O primeiro tipo é consciência moral verdadeira ou errônea. Verdadeira se o que eu faço, o que eu ajo é realmente verdadeiro. Errônea se o que eu faço é errôneo. Quer dizer, verdadeira e errônea é o que eu faço do ponto de vista da consciência. Um segundo tipo de consciência está relacionado com a sua capacidade de convicção. É diferente. É a capacidade de convicção da consciência. Esta capacidade de uma consciência política ou não depende da certeza da consciência, por um lado, ou da falsidade da consciência, por outro lado. Por isso, a consciência certa é aquela consciência política, aquela consciência capaz de, digamos, dizer, não, é isto que eu devo fazer. É assertiva a consciência certa. A consciência falsa é o contrário. É o contrário. É aquela que deveria fazer e não faz, sabendo que deveria fazer. É diferente. Esta capacidade de julgamento, esta capacidade de juízo apodídico, certo ou falso. É verdade que a consciência certa funciona sempre como se fosse verdadeira, seja ela verdadeira ou errônea. É um princípio, é o princípio da consciência certa. Para quem tem absolutamente certeza daquilo que está fazendo, ele está agindo sempre de maneira verdadeira, porque ele tem a possibilidade de fazê-lo e o faz. E é claro que o princípio da consciência certa vale como princípio para a consciência falsa. Para aquele que está agindo de uma maneira errônea, ok? O verdadeiro também passa a ser errado. Por isso que esta capacidade intrínseca de julgamento, esta capacidade intrínseca de crítica, que se chama consciência moral, no seu grau de certeza ou de falsidade, é, em última análise, o que determina a moralidade. Nos seus dois princípios, a consciência certa
funciona sempre, sempre como se fosse verdadeira, seja ela verdadeira ou errônea. A consciência falsa funciona sempre como se fosse errônea, seja ela errônea ou verdadeira. Portanto, para aquele que quer fazer errado, até a verdade torna-se um erro. É isto que está em jogo, do ponto de vista da racionalidade, da consciência crítica. Num terceiro momento, a consciência como tipo pode ser perplexa, duvidosa ou laxa. O que quer dizer isso? Perplexa ou duvidosa é aquela consciência que não é capaz de agir nem de uma maneira apodítica, certa, nem de uma maneira falsa, ok? Portanto, esta consciência perplexa é a consciência duvidosa, é aquele que duvida e duvida e duvida e não age por falta de apoditicidade, de crítica apodítica, crítica certa. Bom, neste caso, indubio pro réu. Quer dizer, veja bem, em se tratando de uma dúvida verificada, de uma dúvida que existe, então ele tem a garantia, digamos assim, da imputabilidade, do ponto de vista da moralidade. Por outro lado, a consciência laxa é aquela, digamos, mal formada, é aquela que não chega a, digamos, estabelecer uma crítica. É uma espécie de vale tudo ou tanto faz, do ponto de vista da ética. Nós falamos que a ética, ela tem a ver com caráter, e o caráter é diferente, e o caráter não é igual, e o caráter não é neutro. Então, uma consciência neutra, dentro de um certo complexo de inocência, entre aspas, não é difícil. Não é? Quer dizer, ela realmente não imputa também, às vezes, a responsabilidade por falta de uma primeira atitude, no sentido de não ter sido formada, ou ter sido não formada, ok? Então, estamos aí diante das possibilidades concretas no nível da consciência, no nível de ação. Ela age e age na direção de um objeto. Por isso, esta intencionalidade, ela vai na direção de um objeto moral, que nós chamamos, que é diferente do objeto físico, ok? Por que o objeto moral é diferente do objeto físico? Porque o objeto moral, aquilo que eu faço, vamos chamar isso de moral, poderia ser feito ou não, ou depende da minha liberdade, depende da liberdade de quem age. Por isso ele é moral. O contrário do moral aqui não é o imoral, mas é o físico. O físico, por quê? O físico não depende da liberdade. Vamos dar um exemplo. Eu estou diante de uma lei física, a lei da gravidade. Ela vale independentemente da liberdade do ser humano. Ela vale para o ser humano, ela vale para o animal, ela vale para os objetos, ela vale em qualquer circunstância, de uma maneira apodítica, sem liberdade. Eu posso querer ou não querer. Falo de queda dos corpos. Pronto, acabou. É essa aí. Vale para todo mundo. Ok? Isso não ocorre em se tratando da moralidade, porque na moralidade eu posso fazer, posso não fazer. Eu posso querer e fazer, posso querer e não fazer. Posso não querer e fazer e não querer e não fazer. Então, isto vai ao infinito, digamos assim, esta gama enorme de possibilidades. E isto pressupõe liberdade, pressupõe escolha, pressupõe. Esta é a diferença de algo que está sob a égide da moralidade e algo que está sob a égide do físico. Então, vamos lá. O objeto moral é aquele que advém, digamos assim, né, de um eu livre. De um eu livre, mais ou menos livre. Claro, nós vamos ver quanto ele é mais, o quanto ele é menos, e às vezes até não livre, é possível, mas esta liberdade deve ser
naturalmente levada em consideração, porque ela existe. Nós falamos, por exemplo, de heróis, falamos, por exemplo, de mártires em várias religiões. Quer dizer, o que é um mártir em várias religiões, senão aquele que resiste contra toda possibilidade, contra toda a possibilidade, digamos, e toda feitura, digamos assim, de coerção, de coação, que muitas vezes levam, claro, a pessoa a morrer e ter que não só aceitar essa morte, mas vivenciar esta morte como algo absolutamente positivo. Quer dizer, a liberdade, ela tem esta possibilidade, existe essa possibilidade dentro da liberdade. Então vamos ao objeto moral, é o que nos naturalmente devemos estudar neste momento. Aqui existe uma dificuldade que intrinsecamente unido, aquilo que eu faço, e esta é a primeira consequência, e a minha intenção é esta, vai ser naturalmente dirigida e orientada neste sentido, vão existir ou podem existir outras consequências que nós chamamos de involuntárias. O que é uma consequência involuntária? Uma consequência involuntária, ela é aquela que existe ao lado, concomitante, ou que vem depois de uma consequência voluntária. Então, isto existe, isto é assim, isto ocorre, e não podemos não levar ou deixar de levar em consideração. Controlar, às vezes, é impossível, mas mesmo sendo impossível o controle, eu tenho que saber que existe, e isto já é, e é muito. Mas vamos lá, vamos estudar. A base, digamos assim, desta realidade é uma base aristotélica, depois Tomás desenvolve isto, e esse desenvolvimento de Tomás, que depois os tratadistas, os grandes tratadistas, citei dois aqui, Grit, Primor e Cardeal Mercier, não é? Trabalham esta realidade nos seus tratados, né? Que são fundamentalmente aristotélicos, né? De uma maneira interessantíssima e muito positiva, e que advém, digamos assim, dos princípios de Tomás, quando ele trata dos atos humanos, na prima secunda, na primeira parte da segunda parte da Suma Teológica. Mas vamos lá. O que tem em jogo? Tem em jogo, justamente, num primeiro momento, o que nós, no senso comum, diante digamos assim, de uma experiência normal e cotidiana, chamamos ou denominamos de efeito colateral. Ok? O que é um efeito colateral de algo? O efeito colateral de algo é aquilo que vem junto, que acontece concomitante a um primeiro efeito, é um efeito segundo, que ocorre junto com o primeiro efeito e que, digamos, talvez, né, não precisasse existir, ou, vamos lá, não gostaríamos que existisse, ou não quereríamos que existisse. Gostar e querer, e quereríamos também que não existisse, e no entanto existe. Então, como é que isto ocorre e o que devemos fazer quando isto ocorre? Atenção, quando se fala em efeito colateral, fala-se sempre num efeito indesejado, ok? Pelo menos, né, em ética é isto. É o efeito que não se deseja, ok? É o efeito com dificuldades, é o efeito mau, é o efeito ruim. Quer dizer, é aquilo que não deveria existir e que existe juntamente com aquilo que eu quero. Bom, falei com vocês que Arnold Toynbee, na outra aula, mencionei na sua autobiografia, Experiências, não é? Trata deste problema em vários níveis. Em vários níveis. Ele, que é um grande historiador, ele mostra como, por exemplo, na história
estes efeitos colaterais ou estas consequências involuntárias existiram de todo lado e por toda parte. E um consequencialista, um político consequencialista tem que conhecer muito bem, não é, os princípios do efeito colateral para que possa naturalmente não só analisar, mas prever esse tipo de possibilidade quando ocorre. Um deles, por exemplo, ele menciona, foram as independências dos estados africanos em 1960, na década de 60. Trocaram bandeira, trocaram dinheiro, escreveram hinos, né? Enfim, houve festa de todo lado, a independência, e 3 anos, 5 anos depois, se tornaram mais dependentes ainda economicamente. Quer dizer, veja, o que é isto, né? Ocorreu, por exemplo, na Comunidade Europeia, a mesma coisa. Países, por exemplo, como a Eslovênia, que, né, tinha uma certa, dentro de uma configuração, né, existia, por exemplo, com um nível de vida muito bom, não é? Embora pertencendo aos países comunistas, mas é uma espécie de Luxemburgo ou de Suíça ali dentro, não é? Mercado de capitais, etc., bancos, né? E quando vem para a Europa, o nível de vida se torna, digamos assim, um nível de vida muito inferior e muito pior. Quer dizer, qual é o efeito colateral de uma opção? Qual é o efeito colateral de uma transação? Qual é o efeito colateral de uma mudança, digamos assim, né? Política? Falo aqui das mudanças políticas, não é? É o que ele trata lá. Mas vejam, eu, quando tenho que tomar uma posição, eu estou sempre diante de efeitos colaterais, estou sempre diante de efeitos ou de consequências involuntárias que devo levar em consideração. Esse, digamos, capítulo em Tomás de Aquino, né, chama-se causa de duplo efeito, ou voluntarium, em latim, in causa volitum, ou voluntário, chamado também indireto. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que eu tenho uma causa com 2 efeitos. Um efeito que eu quero e um efeito que eu não quero. Um efeito que deveria existir e um efeito que não deveria existir. É sempre assim. E quando eu vou agir, voluntário in causa volitum, né? É como se em causa eu estivesse, de certa forma, não é? Admitindo o que eu não quero. Este é, digamos assim, o problema, e por aí está a dificuldade. Quais são, digamos assim, os princípios que regem, do ponto de vista formal, racional, porque a nossa ética é uma ética racional, né? Digamos assim, esta realidade. Primeiro, eu só posso agir quando há um efeito colateral que eu não quero, quando há um efeito colateral ruim, quando a causa, diante de uma causa que é sempre boa. Quer dizer, o que eu quero deve ser bom, ok? O efeito vai existir como mal, mas o que eu quero vai existir como bem, ok? Segundo princípio, o efeito colateral, ele deve vir ou depois do primeiro efeito, ou concomitante ao primeiro efeito. Nunca antes do primeiro efeito. Porque se o que eu não quero, se o que for mal, se o que for ruim vier antes do primeiro efeito, ele vai ser maior e, naturalmente, se colocará à frente do efeito que deveria ser. Quer dizer, eu estaria querendo o que eu, naturalmente, não posso querer. Não sei se dá para entender legal, mas este é um princípio que tem que ser levado em consideração de uma maneira muito séria. Vejam, por exemplo, na clínica, não é? Ele existe na clínica e todo clínico sabe, não é?
que não pode receitar um remédio, uma droga, uma medicina, não é? Cujo efeito colateral seja maior do que o primeiro efeito. É este o problema. Não é? É isto. Se, né, uma medicação para o controle da pressão, ok, não é, vai ter, digamos, consequências no estômago, consequências no fígado, etc. Não é? Então, e se essas consequências forem maiores, não é, do que o controle da pressão, ele não pode ser receitado. Isso na clínica é muito, não é, levado em consideração com muita seriedade, e na clínica médica, claro, né? E tem que ser assim. E o que vale para a clínica médica vale naturalmente, ou vale para a ética, e eu diria, é uma questão ética, é uma questão fundamentalmente ética, não é? Que naturalmente vale para tudo, absolutamente tudo. E a forciore para o clínico, a forciore para o médico clínico. Não é? Não se pode matar a vaca, não, o veterinário, para tirar o carrapato, ok? Então é isso que está em jogo. Por fim, terceiro princípio, há que existir uma proporção entre a benemerência do primeiro efeito e a dificuldade, a maldade, vamos lá, se for o caso, do segundo efeito. Então eu suporto, eu tolero. É assim que funciona. O segundo efeito é tolerado, e aí então se age. Não é? É o famoso exemplo do chamado aborto indireto. Não é? A mãe que está com câncer no útero esperando o neném. Não é? O neném vai sair com o tratamento do câncer, mas ela não quer tirar o neném. Quer dizer, o neném, a saída do neném, o aborto, se dá de uma maneira indireta contra a vontade da própria mãe, que tem o dever de curar o útero. Claro, gente, aí estão então os três princípios. A causa deve ser sempre boa, o efeito mal deve vir depois ou concomitante ao primeiro efeito, e há que existir uma proporção entre a benemerência do primeiro para compensar e a maldade ou a dificuldade do segundo efeito. E assim vamos. Gente, muito obrigado por hoje.